para culto com boca vermelha sensual. Meninas dançando de um jeito que é sensual. Fundo, funk. Um estilo de música intimamente atrelado à sensualidade. E o título, que na linguagem do funk é um apelo à pedofilia. Vem novinha. Assim uma igreja fez um convite para um culto. Meu amigo, vocês estão doidos. Agora, para evangelizar, vale tudo. Curta, comente, se inscreva, pode comentar de maneira indignada e bora para mais um vídeo. Gente, o povo perdeu a cabeça mesmo. A ministra Damares comentou sobre este convite para um culto, da igreja Casa. E ela comentou de maneira horrorizada. Eu não acredito no que estou lendo. Este povo não sabe que as novinhas são meninas estupradas e exploradas sexualmente. Eles não têm noção que estão ajudando na apologia à pedofilia. Falta de sabedoria. Não, ministra, é muito pior do que falta de sabedoria. É falta de temor de Deus, é falta de vergonha na cara de gente que faz de tudo para encher um prédio de igreja. No funk, que é o estilo musical que compõe o pano de fundo do convite, no funk o termo novinha é sim uma alusão, no mínimo, a um convite para o sexo. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google sobre músicas de funk e o termo novinha, e logo de cara apareceu esta música aqui do MC Dom Juan. Ó novinha, eu quero te ver contente, não abandona o da gente, que no Elipa confesso tu tem moral, vim aqui na favela pra sentar no... É um absurdo. É claro que a igreja aqui não está fazendo apologia à pedofilia, mas isso não diminui a gravidade do negócio. Desse povo que, em nome do evangelizar, em nome do fiz tudo para ganhar todos, pegam até uma imagem associada à pedofilia ou a uma conotação sexual e tentam convertê-la em algo sagrado. O que a gente tem aqui é o velho papo de distorcer o que Paulo disse sobre fiz-me judeu para ganhar o judeu. É a velha distorção, sabe, sobre a evangelização, em que as pessoas, para justificar a sua sede do mundo, sabe, eles fazem e praticam todo tipo de imitação mundana. Lembra de Israel, que saiu do Egito, mas ficava com saudades dos pepinos, dos melões que eles comiam lá no Egito? É o velho papo de que saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Saíram da balada, da sensualidade, mas a sensualidade, a balada ainda não saiu deles. Então a igreja, para satisfazer os seus clientes, a igreja dá aquilo que o povo quer. O mundo com cara gospel. Não temos que imitar o mundo para atrair o mundo. É justamente a nossa diferença que se torna a atração. É o fato de que os ímpios devem olhar para nós e ver o que eles não têm em nós. Isso vai ser a atração. No começo, essa estratégia, sabe, de identificação, de imitar o mundo, funciona muito bem. Nossa, que igreja diferente, nem parece igreja. Mas no final, acontece o que aconteceu lá na Europa. Nossa, isso aqui tá muito igual ao mundo, não é? Poxa, o que eu tô fazendo aqui então? Se tudo isso aqui eu também tenho lá fora. Nas redes sociais da igreja que fez o convite do culto Vem Novinha, você vê um vídeo falando sobre o trabalho das redes sociais da igreja. Num vídeo eles dizem que são 20 pessoas, em torno de 20 pessoas, trabalhando nas redes para impulsionar o trabalho da igreja. O que, na minha opinião, não tem nenhum problema. Muito pelo contrário, eles estão corretos em fazer isso. Olha, no passado, muitos diziam que pregar na praça era um sacrilégio. Depois afirmaram que pregar na TV era coisa do capeta. Depois disseram que a internet era demoníaca. No final, hoje está todo mundo pregando em todo lugar. E tem que pregar mesmo. Então eu não vejo problema algum em usar as redes para divulgar o trabalho da igreja. A questão é quando o marketing é o atrativo e não a cruz. E quando esse marketing faz de tudo sem se importar com o escândalo que possa trazer ao evangelho. Ora, o evangelho, ele é escândalo. A mensagem da cruz, ela é escandalosa para o mundo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o genuíno evangelho confronta o pecado do mundo, não se identifica com o mundo, confronta. E por não se misturar aos pecados dos homens, mas por expor os pecados dos homens, o evangelho é um escândalo a este mundo. Ora, em outra oportunidade, e para que você não pense, porque todo mundo erra, todo mundo pode dar um deslize, fazer um absurdo, mas isso é uma prática nessa igreja. Em outra oportunidade, essa igreja fez o culto open bar. Open bar significa, bar aberto, dando a ideia de bebida à vontade. Então tá vendo? Parece que eles sempre têm o desejo mesmo de chocar. Esse é o objetivo. Eles não ligam, sabe, de usar até o vício como marketing. E agora eles não ligam nem mesmo de usar, sabe, essa conotação sexual e até associada à pedofilia como marketing. Eles sabem que vai chocar, mas não estão nem aí. Afinal, como bons marqueteiros que são, eles sabem. Falem mal, mas falem de mim, porque o negócio é
aparecer. Esse é o lema do marketing mundano, obviamente. Sempre que eu vejo esse tipo de coisa, essa identificação, né, esse evangelismo em que a gente tem que imitar o mundo para atrair o mundo, a primeira coisa que eu me lembro é de Jesus Cristo. Ele disse o seguinte: quando eu for levantado na cruz, eu atrairei muitos a mim. Cruz, uma vida crucificada e evangelho, o evangelho da cruz. Uma vida crucificada e o evangelho da cruz. Esse é o método bíblico para atrair. Se a mensagem da cruz não atrair, meu amigo, nada mais atrairá. Pelo menos, não atrairá a Jesus. Não atrairá as pessoas para a igreja verdadeira, pura e santa. Atrairá apenas para um galpão, que pode ser muito animado, com muita iluminação, mas pouca luz. Muita energia, mas pouca presença genuína do Deus Todo-Poderoso. O segundo personagem que eu me lembro, ao ver toda essa história, esse absurdo, é João Batista. João Batista parece que não entendia muito de marketing, pois João não se identificava com ninguém. Marqueteiramente falando, ele era um fracasso. Ele vestia pele de camelo, comia gafanhoto e morava no deserto. Ou seja, ele não se vestia como ninguém, ele não vivia como ninguém, ele era um personagem único. Ele não se identificou nem com judeu, nem com gentio, nem com ninguém. Ele era muito ruim de marketing. Ele não falava, ô velho, para atrair os jovens. E nem ficava contando piadas o tempo inteiro, e muitas vezes piadas sujas, sério. Uma vez eu estava vendo um pastor, gente do céu, eu quase caí para trás. O cara, na pregação, fazendo uma piada, Deus, gente do céu. Não, João não fazia isso. Para aproximar aqueles que gostam de entretenimento, que ao invés de ir para a casa de oração, querem ir para o Circo do Soleil. Pensam que a igreja é uma casa de show. Não. Pelo contrário, para crianças e idosos, a mensagem de João era a mesma. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E apesar de nas pregações modernetes só existir amor, consolo, na de João também estava incluído o chamado ao arrependimento, o confronto ao pecado. Raça de víboras era um de seus temas favoritos. E a igreja de João, onde era? Ora, João não podia fazer o convite atrativo e marqueteiro que muitas igrejas fazem. Venham! Há estacionamento para o seu carro, salinha para o seu filho, luzes, muitas luzes para impressionar o seu filho adolescente, um grupinho de jovens bem legal, uma palavra superficial de consolo para não te entediar, mensagens centradas na realização de seus desejos apenas. Os termos que eles usam para se referir a Jesus, tanto nas pregações, né, quanto nas músicas, que parecem fazer Jesus, sabe, o seu namoradinho, o seu crush, o seu namoradinho adolescente. Tudo isso é o pacote das igrejas modernetes para atrair. Não. João não tinha nada disso, que o business gospel tem para oferecer. O culto que ele conduzia acontecia às margens do Rio Jordão, sem cadeira, sem luzes, sem salinha, só um homem esquisito, com uma mensagem dura, chamando outros homens ao arrependimento. Quem quisesse sentar, deveria procurar um montinho de areia. Quem quisesse sombra, que achasse uma árvore. Eu pergunto a vocês, quem ouviria um homem assim? Esquisito e com uma mensagem antiquada e muitas vezes pesada no início. Deixemos que a própria Escritura nos diga. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As armas da nossa milícia não são carnais, diz o apóstolo Paulo. As armas carnais são essas estratégias mundanas de imitação em relação ao mundo para ver se conseguimos atrair o mundo. As armas carnais são convites com conotação sexual para escandalizar e trazer atração à nossa igreja, colocar a nossa igreja em evidência. Arma carnal é pensar que luzes, falar velho, é o que de fato vai tocar o coração dos jovens. As armas que de fato acertam Satanás em cheio são outras: oração, santidade, evangelho. Mas como disse Paul Washer, como não há poder de Deus em nossos ministérios, precisamos de todo tipo de recurso profissional para manter um defunto se movendo. Lembre-se, marketing pode encher igreja, mas não povoa o céu. Convites escandalosos pode colocar a sua igreja na boca do povo, mas não no colo de Deus. E quando for para chocar o mundo, choque o mundo por pregar a verdade. Experimente, por exemplo, fazer um convite com moças modestas, bem vestidas, nada sensuais. Se quiser escandalizar o mundo mesmo, coloque essas moças alegres com bebês no colo. Vai! Agora, se vocês são um bichão mesmo, que não ligam para o que os outros pensam, diga então que suas esposas são submissas. Aí você vai ver o que é ódio. Experimente dizer que todo aquele que não crer em Cristo já está condenado. Arrisque-se a dizer
que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o que mostra que fora dele não há salvação, significando assim que todas as outras religiões são falsas. Se vocês são machos mesmo, experimente chamar as pessoas ao arrependimento, ao invés de apenas falar sobre amor. E aí você vai ser perseguido, mas perseguido pela justiça. Eu de coração espero que os envolvidos se arrependam, somos pecadores todos nós. Como vários homens de Deus disseram, o pregador do evangelho é um moribundo chamando outros moribundos ao arrependimento. Somos todos malignos e precisamos da graça de Deus em todo o tempo. Mas que Deus nos leve ao arrependimento, todos nós sem exceção, para que a ira dele não se manifeste contra nós, como já se manifestou ao longo da história contra o seu povo. Na Europa, eu gosto sempre de citar o exemplo da Europa, alguém que na Europa o povo brincou com Deus, usou todas essas estratégias marqueteiras e no final o sal não salgava mais. E aí Jesus disse, quando o sal não salga mais, ele só presta para ser pisado pelos homens. Que nós não sejamos esmagados pela ira de Deus e nem pelos pés de homens que não precisam de uma igreja igual ao mundo. Eles precisam de uma igreja diferente. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.